Sejam bem-vindos, pessoal. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês proibido usar tabelas, ok? Então, como calcular condutores elétricos na temperatura de 20 graus, 30 graus, 70 graus contra incêndio. Então, pessoal, essas tabelas, elas não batem com esses cálculos na temperatura e extensão de rede, acima de 100 metros, ok? Então, eu vou apresentar aqui a tabela para vocês. Então, aqui nós temos uma tabela de condutores elétricos. Aqui nós temos a série métrica dos condutores em milímetro, nós temos de 1,5 a 50 milímetros. Ele diz que um condutor de 6 milímetros, a capacidade é 36 amperes. Então, aqui não bate, pessoal. Não está batendo esses cálculos aqui de corrente conforme o diâmetro do condutor em milímetro. Certo? Aqui nós temos a série métrica até 500 milímetros e aqui a direita amperes. Então, eu vou apresentar um cálculo para vocês que não bate com, por exemplo, um condutor de 6 milímetros, a corrente não é 36 amperes. Tudo bem? Então é proibido usar essas tabelas aqui, condutores PVC com 70 graus Celsius, NBS a 101,48 ABNT. Então essas tabelas aqui não batem com os cálculos, certo? Então eu vou apresentar um cálculo para vocês e comparar com a tabela e mostrar para vocês que é proibido usar tabelas para dimensionamento de condutores elétricos. Então vamos lá. Então aqui está escrito, ó, proibido usar tabela de condutores elétricos. Por quê? Por exemplo, uma rede elétrica de 220 monofásica de 150 metros de comprimento alimenta uma carga de 8.000 watts na tensão de 220 fator potência 0,80. Determinar a resistência elétrica a 20 graus Celsius, 30 e 70 graus Celsius dos condutores elétricos. Sabendo que a resistência do condutor a 20 graus é 0,17 ohms. Calcular o diâmetro do condutor elétrico. Então, o primeiro passo é calcular a resistência de um condutor a 30 graus, sabendo que a sua resistência a 30 graus é 0,20, certo? Como vou demonstrar lá na tabela para vocês. Vamos aos cálculos. A resistência zero do cobre é 234,5 graus Celsius negativo, certo? A resistência zero do cobre. Então, antes de apresentar esses cálculos, eu gostaria de apresentar para vocês que a resistência do condutor a 30 graus é 0,020. Então, eu vou fazer os cálculos aqui e vou mostrar lá a tabela para vocês, tudo bem? Eu vou aumentar mais um pouco aqui para vocês entenderem. Então, nós temos aqui a fórmula matemática R1 barra dividido pela resistência 0 mais temperatura 1, que é igual a resistência 2 dividido pela resistência 0 mais temperatura 2. Então, resistência 1 que é igual a 0,020, certo? Que é a resistência da temperatura de 30 dividido por 234,5, que é a resistência 0 do cobre, mais 20 graus, que é igual a R2 dividido por 234,5, que é a resistência zero do cobre, mais 30 graus. Então, eu quero calcular esse cabo para uma temperatura de 30 graus Celsius, certo? Então, R2, que é igual a 0,020 multiplicado por 0,64,5, que se você somar 234,5 mais 30 dá 264,5, dividido por 254,5, que é igual a 5,29, certo? Então dá, se você somar 234 mais 20 dá 254,5, então dá 5,29, dividido por 254,5, que é 234, mais 20 dá 254, que é igual a 0,020. Então a resistência desse condutor a 30 graus, ele é 0,20, certo? Mas por que ele é 0,20? Então vamos lá. Então preste atenção aqui nessa animação didática, certo? Por que eu achei 0,20? Então eu vou simular, aqui nós temos o material prata, cobre, ouro, alumínio, latão, níquel, aqui nós temos os condutores elétricos,
que nós temos para temperatura até 20 graus, acima de 20 graus até 30 graus, e aqui menor que 20 graus. Aqui nós temos um instrumento para medir a resistência. Então preste atenção na simulação, e ele vai mostrar aí a resistividade dos condutores e a condutividade, certo? Até 20 graus. Nós estamos calculando 20 graus, que é isso aqui, certo? Então nossos cálculos estão acima de 20 graus, ou seja, a partir de 30 graus até 70 graus, certo? Então vamos lá, está fazendo os cálculos, preste atenção nos cálculos aí. Então nós estamos calculando agora acima de 20 graus, ou seja, 30 graus. Então ele achou meu cálculo aqui, pessoal, tá vendo? Vou mostrar aqui o cálculo para vocês, está aqui, na temperatura de 30 graus, está aqui, ó, certo? Então eu encontrei 0,020 ohms, certo? Então o segundo cálculo agora. Calcular a resistência de um condutor a 70 graus. Preste bem atenção. Eu quero calcular esse condutor a 70 graus. Sabendo que a sua resistência de 30 igual a 0,20. Está aqui que eu achei. Vamos calcular a resistência zero do cobre. Então a resistência zero do cobre é menos 234,5 graus Celsius. Você pode consultar aí. Você vai achar a resistência zero do cobre, que é esse valor aqui. Negativo. Então, vamos aos cálculos. Vou aumentar aqui para vocês visualizar melhor, certo? Então tá aqui, ó, a resistência 1 que é dividido pela resistência 0 mais temperatura 1 que é igual a resistência 2 dividido pela resistência 0 mais temperatura 2. Então a resistência 1 que é igual a 234,5 que é a temperatura aqui 0 do cobre mais 20 graus que é a temperatura 1 que é igual a R2 dividido por 234,5 mais temperatura 2, que é 70 graus. Então, eu quero saber qual é a resistência desse condutor a 70 graus. Então, R2, que é igual a 0,020, que é a resistência de 30 graus, multiplicado por 304, certo? E se você somar 234,5 mais 70 graus, é 304, certo? Então, barra dividido por 254,5, que é 234,5 mais 1 dá 254,5. Então, você dividindo isso aqui, vai encontrar 0,02623 ohms. Daí a resistência do cabo a 70 graus, pessoal. Você vê que aumentou, está aumentando. Proporção que a temperatura do cabo aumenta, a resistência aumenta. Isso aqui é prejudicial. Então, o terceiro passo, calcular a queda de tensão. Então, pessoal, se eu tenho a minha tensão aqui é 220, eu tenho que escolher uma queda de tensão de 2%, 3%, 4%, 5%. Eu escolhi 2%, é 4 volts. Então, 220 por 2% é 4 volts. Quarto passo, calcular a corrente elétrica. Então, a minha corrente elétrica, eu vou calcular agora, para vocês verem, certo? Aqui é a corrente elétrica, eu vou aumentar aqui mais um pouco. Você dividir 800 watts dividido 226 amperes. Então, quinto passo, calcular a resistência. Então, vamos calcular a resistência, pessoal. Usando a lei de Ohm, aqui a lei de Ohm, a resistência que é igual a tensão dividido pela corrente, que é 4 por 36, 0,11 ohms. Isso aqui é a resistência que eu achei na tensão de 4 volts da queda. Então, sexto passo, calcular o diâmetro do condutor a 70 graus. O importante é esse cálculo aqui a 70 graus, certo? Então, se eu tenho lá a resistência do condutor a 70 graus, 0,023, no caso 150 metros, é 3,45 ohms, pessoal. Então, agora eu vou achar o condutor. Agora sim, eu vou achar o condutor. Qual é o diâmetro do condutor para essa temperatura aí? Então tá aí, pessoal, 3,45 dividido por 0,11 é 31 milímetros, ou seja, 35 milímetros. Tá aí. Isso aqui é para circuito monofásico. E se fosse a 30 graus, é claro que o condutor, o diâmetro seria melhor. Se fosse a 30 graus, seria 0,022, que está aqui, ó. 0,022 vezes 150, 3,3 dividido por 0 dá 25 milímetros. Tá vendo? Com a temperatura menor, o diâmetro do cabo é menor. Temperatura maior, o diâmetro do cabo é maior, tá vendo? Isso aqui é para circuito monofásico. Se for circuito trifásico, pessoal, olha aí, ó. Se for circuito trifásico, circuito 370 graus, seria quanto? O diâmetro do condutor. Vamos ver aí. Se fosse trifásico,
Então, se multiplica 35 por 0,57. 0,57 é a raiz quadrada de 3 dividido por 3, 0,57. Dá 19,95 ou 25 milímetros. Tá aí, pessoal. Condutor no trifásico, 70 graus, ele é 25 milímetros. Enquanto no monofásico, ele é 35 milímetros. Enquanto no trifásico, ele é 25 milímetros. E se fosse 30 graus, olha aí que meus cálculos estão corretos, ó. E se fosse 30 graus, ó, era 16 milímetros, diminuindo do condutor é menor. Então meus cálculos estão corretos, pessoal. Tá certo? Então, ó, eu vou apresentar para vocês proibido tabela de condutores elétricos. Exatamente, cálculo de perdas por efeito Joule. Então, eu vou calcular a potência, as perdas em potência. 3 fios, multiplicado por 0,23, que é a resistência. 36 amperes ao quadrado, multiplicado por 10 elevado a menos 1, é 0,08 watts por metro. Então, o aumento da temperatura, 0,08 dividido por 3, multiplicado por 150, é 1,77. Então, meus cálculos estão corretos. Então, houve um aumento de temperatura entre 30 graus a 70 graus, 1,77 graus. Calcular o fator de correção. O fator de correção que é igual a raiz 70 menos 30 menos 0,8 dividido por 70 menos 30 é igual a 0,900. Extraindo a raiz 0,99. Então, o resultado correto. Então, meu cabo está bem superdimensionado, que ele não precisou do fator de correção. Está quase 100%. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Por que é proibido usar? Por que é proibido usar a tabela para dimensionamento de condutor? Vamos prestando atenção aí, que a proporção que a temperatura aumenta, a resistência dos condutores vai aumentando, pessoal. Então aquelas tabelas, elas não batem. Não batem, porque para uma distância de 150 metros, como eu fiz os calcular, foi necessário usar um cabo de 35 milímetros, enquanto lá na tabela está mostrando um cabo de 6 milímetros. Mas lá na tabela não bate com os cálculos, com os condutores na temperatura acima de 20 graus. Certo? Então, eu vou mostrar para vocês que não bate. Aí. Tá vendo, pessoal? Então tá tudo calculadozinho aqui. Do jeito que os cálculos que eu fiz aqui, esse valor 0,20, eu encontrei aqui, ó. Tá bem aqui o cálculo que eu fiz, ó, 0,20. Aqui ele, ó. Tá vendo? Mesmo cálculo que está aqui, 0,20, cobre, condutor cobre, na temperatura de 30 graus, eu achei aqui, ó. Aqui ele, ó. Mesmo cálculo. Tá vendo? Ó. Mesmo cálculo que está aqui, ó. 0,20. Acima de 20 graus, 30 graus. Então, pessoal. Então, para uma potência de 800 watts, a corrente aqui, o condutor que eu encontrei é 35 milímetros. É 36 amperes. Aqui, ó. Aqui a corrente é 36 amperes. Tudo bem. Mas lá na tabela, aqui na tabela, ele diz que é para usar, tá aqui 36 amperes. Vocês estão vendo, ó, 36 amperes. Que é para usar um condutor de 100 milímetros. Não é verdade. Não é verdade. Porque os cálculos aqui mostrou que o cabo que eu tenho que usar para uma distância de 150 metros na temperatura de 70 graus é 35 milímetros. E não 100 milímetros como está aqui, ó. E não 100 milímetros como está aqui, ó. É errado. Então é proibido usar essas tabelas. Essas tabelas não batem. E por isso que está havendo muito incêndio no Brasil, nas instalações elétricas, que os eletricistas estão utilizando tabelas. Engenheiros, eletricistas, técnicos, e não está batendo com essas tabelas. Tá aqui os cálculos matemáticos. Estão tudo correto esses cálculos aqui. Tudo bem? Então apresentei para vocês. Proibido usar tabelas como calcular condutores elétricos, temperatura de 20, 30, 70 contra incêndios, tá bom? Então muito obrigado aí pela participação de vocês, dê um gostei. Se inscreva aí no canal, pessoal, e até a próxima aula aí, se Deus quiser.